Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aqui professor Edmar, falando com vocês mais uma vez sobre Napoleão Bonaparte. É o seguinte, moçada, sem muitas delongas, vou tentar fazer isso aqui o mais rápido possível para que vocês não fiquem entediados com a minha voz. Muito bem, vamos lá. Seguinte, nós já tratamos desses assuntos aqui, introdutórios em relação a Napoleão Bonaparte, a gente não precisa ficar falando novamente deles. Bem, a gente chegou até na parte do o que Napoleão fez, o acordo que ele fez, o Código Civil, e agora a gente vai falar do Império. Muito bem. Em agosto de 1822 foi elevado à condição de cônsul vitalício. Eu já havia dito para vocês que Napoleão primeiro ele assumiu um cargo entre outros cônsules. Ele era um dos cônsules que governava a França, né? E aí em 1802 ele foi elevado à condição de cônsul vitalício, ou seja, até para sempre, né? Até a vida dele acabar. Muito bem. Em 1803, um grupo de generais tentaram um grupo de generais tentaram, ou tentou, grupo tentou, generais tentaram, um golpe contra o Napoleão porque não queriam que Napoleão governasse sozinho, temendo que Napoleão poderia se tornar um ditador. Esses generais tentaram derrubá-lo e aí ele descobriu a trama e derrubou, quer dizer, ele não foi derrubado, mas ele derrubou os generais. E aí mandou todo mundo para cadeia e foram presos, executados, mandou cortar a cabeça de todo mundo, guilhotinar, enfim. Em maio de 1804 foi promulgada uma nova Constituição e essa Constituição previa que a França se tornaria um império. E aí no dia 2 de dezembro de 1804, Napoleão é coroado como imperador e acontece uma das cenas mais bizarras da história ocidental, que Napoleão Bonaparte se autocoroa e coroa também a sua esposa. E aí os bispos e o papa ficam com cara de tacho olhando aquela cena bizarra, mostrando, portanto, o apreço de Napoleão à autocracia. Ele era autocrático, ele queria governar sozinho. Embora os bispos cardeais e o Papa estejam ali perto dele, assim, ó, eu quero vocês próximos aqui, mas quem manda na bagaça toda sou eu. Perceba a cara de tacho que os bispos ficaram. Obviamente essa pintura não foi feita à época, foi feita depois, mas representa um pouco como a indisposição da igreja em relação a Napoleão, ou pelo menos a desconfiança. Mas Napoleão já eu disse para vocês anteriormente que ele reata as relações com a igreja desde que os bispos fossem nomeados por ele. E por que ele queria isso? Porque o bispo era uma autoridade eclesial. E naquela época, uma autoridade eclesial fazia grande diferença nas cidades, né? Há vários bispos que foram nomeados por Napoleão e eram mais ou menos como se fossem os olhos de Napoleão, olhos e ouvidos de Napoleão nessas cidades, né? Então por isso que era importante manter a igreja sob a sua vigilância, sob a sua influência. Napoleão era um cara muito esperto. Bem, guerras. Napoleão bagunçou a Europa. Vamos lá devagarinho para ver se a gente consegue compreender tudo. Se não entender, depois a gente vai. Vocês puxam minha orelha. Muito bem. Enquanto Napoleão estava fazendo essas alterações todas na França, alterações políticas, econômicas, burocráticas, as forças do antigo regime, dos países invadidos por Napoleão ou não, estavam se reorganizando para o quê? Para tentar derrubar o espírito revolucionário que se implantava em meio à burguesia em toda a Europa. Então, as forças do antigo regime estavam querendo se organizar para tentar frear a revolução. A Inglaterra, desde 1803, já havia declarado guerra à Grã-Bretanha, Inglaterra, já havia declarado guerra à França, e a ela, a Grã-Bretanha, se juntaram Prússia, Rússia e Áustria. A Prússia, vocês sabem muito bem, não existe mais, era um dos estados germânicos, né, um dos mais importantes, ou o mais importante, depois se tornou a base da formação da nação, do Estado-nação alemão. Bem, em 1805 acontece uma batalha muito importante, que é a Batalha de Austerlitz, que representa a aniquilação das tropas da Áustria e da Rússia, feita por Napoleão. Napoleão destruiu, Napoleão passou o rato, Napoleão deu uma voadora no meio da cabeça das tropas da Áustria e da Rússia. E isso representou, portanto, um ganho de moral importante para o Napoleão.
E com isso ele decreta, estabelece o fim do Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico foi formado lá muito tempo atrás, na união do antigo Império Carolíngio, pelo menos uma parte dele, com a Igreja. Então esse império ele ficou aí pelo menos alguns bons séculos, né? E aí foi decretado o fim dele em 1805. E com isso, os reinos que estavam dentro do Império, do Sacro Império Romano Germânico, formam a Confederação do Reno, que depois vai se tornar a Confederação Germânica. Então, Napoleão bagunça, ele desestrutura, desorganiza as fronteiras dos países, dos estados-nação, dos reinos, dos principados e por aí vai. Então, o Sacro Império Romano Germânico deixa de existir e passa a existir a Confederação do Reno, onde hoje mais ou menos é a Alemanha. Em 1807, Napoleão faz um acordo com a Rússia. Como Napoleão já tinha dado uma taca poderosa, né, nesses exércitos todos, ele faz um acordo com a Rússia. A Rússia, fica tranquila aí, de boa. Eu vou anexar alguns territórios aqui, porque eu estou interessado nesses territórios, mas você fica de boa aí que eu não vou te atacar, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, Napoleão faz um acordo em 1807. Lembrando que Napoleão tinha um problema muito sério. Olha isso aqui, olha que mapa interessante para a gente perceber que Napoleão conseguiu vencer muitos territórios. Aqui, por exemplo, a Espanha já tinha se tornado um estado vassalo de Napoleão, né? Napoleão, inclusive, nomeou ali parente seu para governar a Espanha. Isso vai dar um problema seríssimo depois. Aqui é a França, o território francês, 1792, territórios anexados por Napoleão, em vermelho, né? E aqui nós temos então a Confederação do Reno e também territórios vassalos a Napoleão, né? E, enfim, né? Que pertencia ao Império Russo. Obviamente isso também vai dar muito problema. Ou seja, Napoleão governava grande parte da Europa aqui, olha só. Tinha, obviamente, o Império Austríaco, a Prússia aqui como grandes inimigos e a Rússia também, e a Inglaterra também. Napoleão estava aqui dominando tudo, mas tinha gente que não estava gostando nada dessa história. Bem, porém, o que acontece? Vai, meu filho. Napoleão tinha uma pedra no sapato. No meio do caminho tinha uma pedra. Não, no meio do mar tinha uma pedra. Que pedra era essa? Era a Grã-Bretanha. Napoleão não conseguia vencer a Grã-Bretanha, de jeito nenhum, mas apanhava feio no mar. Napoleão poderia ser o melhor estrategista do mundo, mas não sabia e não conseguia ganhar da Inglaterra. E aí o que acontece? Como Napoleão não conseguia vencer, Napoleão teve a seguinte ideia: vou estabelecer um bloqueio continental aqui, impedindo que os países europeus do continente comercializassem com a Inglaterra. Por que Napoleão fez isso? Porque uma vez que ele não conseguia vencer militarmente a Inglaterra, ele iria fragilizar os negócios ingleses para assim fazer com que, no final das contas, o exército britânico ficasse esfacelado. Então ele proibiu que todo e qualquer país do continente comercializasse com a Grã-Bretanha. Aqui tem uma pequena demonstração de como esse bloqueio continental se daria, né? Então, os países... E o Napoleão tirou isso da cabeça de qualquer jeito? Não, ele, além de querer quebrar a Inglaterra, ele iria substituir na oferta. Os produtos que antes vinham da Inglaterra seriam fornecidos pela França. Entretanto, a França tinha um incipiente parque industrial, nem comparado com o da Inglaterra. A Inglaterra estava fazendo a Revolução Industrial ali desde 1760, pelo menos. Quer dizer, né, já muito antes, mas em 1760 você tem ali um grande salto na produção industrial. E a França estava ali bem começando, ali em 1800 e pouquinho, estava começando, também por iniciativa de Napoleão Bonaparte. E aí, isso aqui é um mapa, né? Um mapa mostrando justamente o bloqueio continental. E Napoleão é o seguinte: se vocês comercializarem com a Grã-Bretanha, eu vou invadi-los. Terá
consequência. Então, por favor, fique aí quieto no seu canto. E aí o povo ficou tremendo de medo, né? Bem, o que acontece? Napoleão havia feito um acordo com a Rússia, não tinha? Antes de não agressão, que vai ficar tudo de boa. Só que a Rússia tinha um problema. Além da questão do acordo com a Rússia, que né, a França e a Rússia fizeram, houve um outro acordo de que a Rússia, como ela estava também dentro do bloqueio continental, não poderia comercializar com a Inglaterra. Só que a Rússia rompe os tratados que existiam e aí então Napoleão resolve ter a felicíssima ideia de rumar para Moscou. Então ele vai pegar o seu avião, não tinha avião naquela época, mas ele então pega ali o seu exército e ruma para Moscou. O problema é que é o seguinte, daqui a pouco eu chego no problema. Então Napoleão marcha para Moscou e inicialmente ele quase não encontra resistência. Então ele vai rumando. Os russos adotam uma tática que já haviam adotado antes e que será adotado também depois, da terra arrasada. A Rússia é muito grande, a Rússia é gigantesca. A Rússia é maior que o planeta Terra. Não, a Rússia não. A Rússia é um país muito grande. Mas o que a Rússia fez? Ela combatia e recuava. E quando ela recuava, ela destruía todas as provisões de alimento, de moradia, destruía tudo. Na medida em que o Napoleão ia avançando sobre a Rússia, ele ia encontrando uma terra arrasada. E aí tinha muita dificuldade. E quando Napoleão chega até Moscou, dá-se a Batalha de Borodino, que é uma batalha sangrenta. E Napoleão rumou para a França aí com 600 mil homens. 600 mil homens. Quando, depois de uma porrada imensa, tem uma Batalha de Borodino, foi uma das batalhas mais sangrentas de toda a história. E aí o exército ficou enfraquecido e com isso também veio o inverno. Napoleão teve que recuar. Napoleão, que havia marcado o dia e o horário para almoçar em Moscou, acabou não conseguindo e teve que recuar com a neve entre as pernas. E aí ele voltou para a França com menos de 100 mil soldados. E na volta ele vai ter que enfrentar outras batalhas e mais soldados vão morrer. Vai ser uma tragédia. Depois, com o exército fragilizado, ele vai perder batalha, por exemplo, contra Leipzig. A invasão da Rússia se deu em 1812. Até 1812, tirando as batalhas contra a Inglaterra, Napoleão praticamente não perdia a guerra. Mas aí tomou um ataque da Rússia e aí teve que voltar, como eu disse anteriormente, com neve entre as pernas. E aí depois se sucederam várias derrotas e muitas províncias internas e também estados vassalos começaram a se revoltar contra Napoleão. Até que em 1814, Paris é tomada pelos exércitos estrangeiros. Os exércitos, as coligações estrangeiras conseguem avançar sobre Paris e aí então Napoleão é preso. Napoleão vai assim, aí o pessoal chega até Napoleão e vai assim, meu filho perdeu, acabou, perdeu o Playboy. E aí Napoleão então abdica do poder e vai para a ilha de Elba, que é uma ilha no Mediterrâneo, com 800 soldados, isso em 1814, então ele fica lá. E aí com isso, Luís XVIII, irmão do Luís XVI, Luís XVI é aquele que havia sido enforcado em janeiro de 1793, e o Luís XVIII assume o poder então ele vai, e as forças, portanto, do antigo regime retornarão ao poder, né? Bem, entretanto, Luís XVIII, o que acontece com ele? Ele não consegue resolver as questões de forma imediata. E aí, como Napoleão estava ali pertinho, né, a ilha de Elba, né, no Mediterrâneo, ele acaba que é estimulado, as pessoas começam a mandar mensagens para ele, assim, Napoleão, vamos voltar para o poder, vamos, porque o Luís XVIII é um fracasso. E aí, Napoleão, apoiado por generais e seus soldados ali, seu corpo de proteção, ele retorna até a França e consegue retomar o poder. E com isso ele estabelece o governo de 100 dias, né? Só que a reação contra Napoleão será imediata. Coligações, as forças austríacas, inglesas invadem ali, e aí Napoleão, na cidade de Waterloo,
ele é derrotado definitivamente em junho de 1815. Neste momento, isolado, triste com seu fim, ele é exilado na ilha de Santa Helena, uma ilha no Atlântico. E aí, em 1821, Napoleão falecerá, morrerá. E aí acabou Napoleão. Não tem mais Napoleão. Bem, depois que Napoleão morreu, eu dei um tempo aqui porque eu estava chorando, viu? Não é que eu gosto não gosto exatamente de Napoleão, não, mas eu fico triste quando as pessoas falecem. O que acontece? Depois da morte de Napoleão, não, mentira, calma. Depois da expulsão do exílio de Napoleão, as forças vencedoras, principalmente as monarquias absolutistas, elas se juntam para redesenhar o mapa político da Europa. Isso é feito no Congresso de Viena. Viena, né, fica na Áustria, e aí então eles se juntam, e Metternich é o principal articulador dessa reunião para tentar salvar o território francês e também para fazer com que a França não fosse tão prejudicada. E aí, enfim, as monarquias absolutistas, elas se articulam para tentar restabelecer a monarquia absolutista. Entretanto, o vento, o sabor da revolução já estava dentro dos corações da burguesia e eles não mais aceitariam as monarquias absolutistas. Basicamente, então, o Congresso de Viena é um congresso que se realiza em 1815 para redefinir, para reestruturar as fronteiras europeias e também restabelecer ao trono os reis que haviam perdido os seus governos, né? Além disso, eles também se juntam para fazer um exército, para fazer intervenções. Quando, por exemplo, houvesse qualquer problema em Portugal, e aí o exército da Santa Aliança interviria para evitar que o rei fosse derrubado. Então a Santa Aliança foi um corpo armado, foi uma organização armada de pouca efetividade, enfim, acabou morrendo sem atuar. Bem, e aí, no final das contas, nós temos atividades que vocês não precisam fazer. Então, basicamente, nós temos o Congresso de Viena e a Santa Aliança, e com isso a nossa aula acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, e aí eu desejo tudo de melhor para vocês. Fiquem bem, fiquem saudáveis e até a próxima. Tchau.